Então, hoje estamos aqui com muita alegria para mais um encontro do nosso canal do Telegram. O assunto de hoje, o tema de hoje da nossa aula é saúde sistêmica. A doença é um movimento do espírito para curar a consciência familiar, levando o indivíduo à reconciliação com os excluídos de seu clã. Isso é muito sério e é muito forte. Porque os excluídos, para quem não tem uma consciência sistêmica, continuam sendo excluídos. E a doença não encontra a cura. Porque a doença não vem para matar ninguém. Ela vem para iluminar alguma coisa no sistema. E tem uma outra citação do Dr. Hammer, e ele fala o seguinte: a doença é um programa de sobrevivência da espécie e do indivíduo. E que, na verdade, é a mesma coisa que o Bert Hellinger diz sobre a doença. A doença, ela nos traz um lugar que foi excluído dentro do sistema. Ou seja, ela vem para fazer com que aquele lugar que foi excluído sobreviva naquele sistema. E aquele lugar, normalmente, é ocupado por uma pessoa. Então, a doença é o próprio excluído do seu corpo. Quem excluiu foi você? Pode ser. Mas pode ser que não. Pode ter sido qualquer membro do seu sistema. E você vem a serviço do seu sistema, através da doença, incluir aquele que foi excluído. Porque a doença, ela representa a falta. Algo lhe falta para que o seu organismo funcione bem. No sistema é a mesma coisa. Alguém está faltando para que o sistema funcione harmoniosamente. Então, cada vez que eu julgo, que eu rejeito, que eu desprezo uma pessoa, eu desencadeio uma reação no campo morfogenético, que é o campo do pertencimento, para corrigir essa exclusão. Esse julgamento de qualquer pessoa, igual vi uma pessoa na rua e julguei, ele vem para o meu campo? Julga, pega que é seu. Se você julgou, é porque está lá no seu sistema já excluído. Você se conectou pela semelhança, pela ressonância. Se você julgou, pega que é seu. É seu pessoa? Não, é seu sistema. Porque às vezes você fala assim, não, mas isso aqui não está em mim. Eu nunca fiz assim, nunca agi assim, mas está lá no seu sistema e você exclui. Você aprendeu a excluir através de um padrão de comportamento que você seguiu. Então, o próprio campo, ele vai devolver. Para quem que ele vai devolver? Para mim, que excluí, ou aí que vem, assim, um negócio que aterroriza qualquer mãe. Ou para mim, ou para os meus descendentes. Filhos, netos, bisnetos, espelhado, exatamente do jeito que você julgou, rejeitou, desprezou, né? Exatamente do jeito que você excluiu. Como é que vem essa exclusão? Vem por meio de uma metáfora. Como é que ela aparece no meu filho, no meu neto, essa exclusão? Através de uma metáfora. Essa metáfora pode ser exatamente a repetição do comportamento daquela pessoa que você rejeitou, excluiu, ou por meio de uma doença. A doença é uma metáfora da exclusão. Então, aí a gente pode perguntar, mas por que às vezes vem pela repetição do comportamento e às vezes vem pela doença? Isso eu não sei.
Mas você, seu filho, seu neto, bisneto, vai vivenciar fisicamente no corpo a exclusão que você deseja no outro. A exclusão que você deseja no outro. Até você tomar consciência disso e voltar ao amor por aquela pessoa. E as primeiras pessoas que a gente exclui, gente, elas estão muito próximas de nós. As primeiras pessoas que nós excluímos são nossos pais. Excluímos como? Quando não concordamos com uma parte deles, quando achamos que eles poderiam ser melhor ou diferentes, eu estou excluindo uma parte deles. Tudo aquilo que eu não aceito na minha mãe e no meu pai, eu estou excluindo. Ao excluir, o meu corpo reage também. Porque você é exatamente eles. A união dos dois. E seu corpo reage através de uma metáfora. Que é a doença. Ou a repetição daquele comportamento. E para que serve a doença? Serve para reincluir. E quanto mais você rejeita a pessoa, ou quanto mais você rejeita a doença, mais a exclusão se torna forte e junto com ela a doença. A nossa primeira experiência de exclusão remonta aos nossos primeiros meses de vida, quando o nosso amor incondicional, e mágico tropeçou lá na nossa primeira privação, ou no seu primeiro trauma. Depende da história de cada um. E geralmente você ainda é um bebê inocente. Um bebê inocente, que pode ter tido um trauma no nascimento, tipo um nascimento difícil, uma separação da mãe, ou pode ser quando você, enquanto uma criança pequena, quer tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas, e você é impedido disso. E naquele momento você começa a rejeitar quem? Sua mãe. Que geralmente é ela que impede você de fazer algumas escolhas que vão te colocar em risco, porque a responsabilidade da sua integridade física, enquanto criança, é dela e do pai. Mas geralmente é a mãe que começa esse trabalho de falar não para o filho. Não, isso não pode, não, isso é perigoso, não, você não vai, não, larga isso, né? Os primeiros nãos. Então, isso é o primeiro encontro inesperado com a dor. É o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira dor de amor, porque aquele que eu amo me disse não. Aquela que eu amo me disse não. E essa dor, ela é substituída por emoções secundárias. De quê? De medo, depende muito do comportamento dessa mãe, de como ela fala não para seu filho. Dependendo do comportamento, esse filho pode sentir, né, qual é a emoção secundária? Medo, raiva, culpa, vergonha. E a desculpa que é dada é o quê? Eu faço isso para te proteger. E aí se forma o não à mãe, o não à vida e o não ao amor. Porque a mãe é a própria metáfora do amor. E esses não se tornarão nosso primeiro recurso
quando formos confrontados com situações que nos pegam de surpresa, enganando novamente a nossa consciência cega. E a doença é algo que nos pega de surpresa. Então, a nossa primeira reação à doença é a negação, porque é uma legítima defesa. A gente quer expulsar de nossa vida tudo aquilo que nos causa medo, raiva, rejeição. Quando a gente expulsa a doença da nossa vida, não aceitando ela como ela é, nós nos afastamos também da vida. Porque a doença veio trazer algo que vai curar o meu sistema. Ela veio trazer vida, ela não veio trazer morte. A doença não traz morte. O que traz morte é o que ela representa. Mas a doença em si, ela vem nos dar uma chance. Ela vem nos dar um aviso. Porque se não fosse a doença, todo mundo já morreria de imediato. E quando tomamos a decisão, e isso é uma decisão, tudo na nossa vida é só uma questão de decisão. Quando você toma a decisão de incluir aquilo que é rejeitado dentro do seu sistema e de ver aquilo como um igual a você, quando você aceita a presença desse conflito na sua vida, a doença se transforma. E às vezes acontece muito também de você entrar numa fase de inclusão desses excluídos, em que primeiro você repete um padrão de comportamento para depois vir a doença. Primeiro você entra no estado de vítima, assim como o excluído, em algum momento, também assumiu esse lugar de vítima. Então, quando descobrimos uma doença, a nossa tendência é se comportar como aquele excluído do nosso sistema. A gente se comporta como vítima, né? Por que que isso foi acontecer comigo? Nossa, o que que eu fiz para merecer? Então, nós seguimos um padrão, que é essa primeira fase, que é a negação, depois é vítima, né? E depois buscamos o quê? Proteção. Proteção. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente é vítima da doença, nega a doença e tenta se proteger da doença, mais você diz não à vida tal como ela é. Mais você diz não. Porque você se torna ou medroso, ou autopiedoso, ou impotente, coisa que ninguém é. Ninguém é impotente, mas nós nos tornamos através do lugar da vítima. Algumas pessoas se tornam invejosas pela saúde do próximo. E assim o nosso corpo continua a sofrer. Reflexo da nossa condição de vítima. Quando nós aceitamos amar a vida assim como ela é, com todas as dificuldades, sofrimentos, diferenças, inclusive com as doenças, quando nós aceitamos nós como nós somos, quando nós conseguimos amar inclusive os conflitos e as crises e amar a própria doença, amar e ser grato pela doença, porque ela nos traz uma informação, ela nos traz uma luz, e ela nos traz um caminho para o equilíbrio do sistema. O campo morfogenético começa a se desenvolver e a criar uma energia de amor que vai te devolver a saúde. A missão da saúde
é nos reconciliar com a vida. E a vida vem através de nossa mãe. Então, a missão da saúde é nos reconciliar com a nossa mãe e com o nosso pai. E com todos os integrantes do nosso sistema, sobretudo aqueles que são excluídos por mim e pelos meus. E a doença, ela vem a serviço da saúde. Porque a doença é amor. A doença é o mais puro amor. Só que é um amor que o Bert chama de amor do espírito. E o espírito, ele tem um compromisso com todo um sistema e não apenas uma pessoa. O espírito, ele vai para além do sistema. Ele vai abrangendo todos os sistemas e subsistemas. Se a gente for pensar, nós temos o nosso, por exemplo, sistema de origem, que a partir dele derivou um outro sistema, que é o nosso sistema atual, onde tem nossos filhos, companheiros. Do lado do meu sistema atual, tem inúmeros outros sistemas próximos do meu, de amigos, de outras famílias, do trabalho. Tem vários outros sistemas, e a união de todos os sistemas é o planeta. Então, o movimento do amor do espírito, quando você está atuando no amor do espírito, que é o maior amor que existe, ele está atuando para o universo, não é para um sistema só, porque o universo é o maior sistema que existe. Agora, tudo começa lá no seu sistema de origem. Tudo começa com o seu serviço no seu sistema de origem. O Hammer, Dr. Hammer, que é um médico alemão que trouxe a nova medicina germânica, ele fala o seguinte: nós podemos reconhecer que a doença é um processo bifásico constituído por uma primeira fase caracterizada por estresse. Uma parte dos sintomas específicos é esse estresse, que é o que ele chama de primeira fase da doença. Porque a doença, segundo o Dr. Hammer, ela não é, por exemplo, você tem um resfriado, você tem uma doença. Você tem um câncer, você tem outra doença. Você tem uma artrose, você tem uma doença. Você tem uma artrite, você tem uma doença. Não, a doença é aquilo que está instalado no seu corpo. Às vezes, uma artrose é só uma fase da doença. Às vezes, um resfriado, uma imunidade baixa, é apenas uma fase da doença, mas a doença é algo muito maior. É algo muito maior. Então, a primeira fase, ele caracteriza por estresse, doenças relacionadas ao estresse. E uma outra parte, por sintomas da segunda fase da doença, que é caracterizado por fadiga, e o que ele chama de vagotonia. As doenças da primeira fase, que é a fase do estresse, representa uma lealdade a um excludente. O que é o excludente? Aquele que excluiu, não foi excluído. É aquele que tomou a iniciativa de excluir e me passou um padrão de exclusão. Me ensinou a excluir também. E a doença da segunda fase, que ela é caracterizada por essa fadiga, já é a lealdade ao excluído. Então, isso é muito interessante. Então, no primeiro momento, quando a doença ela é instalada em você, você nem sabe que está doente, você nem sabe o que você tem, você está se sentindo ótimo, mas a doença já está instalada em você. E ela começa por essa identificação com esse excludente. Gente, isso aí acontece na primeira idade, porque a gente aprende a excluir.
com as pessoas próximas de nós, nossos pais, por exemplo, nossos irmãos, nossos tios. Como que a gente aprende a excluir? A não aceitar as pessoas como elas são, a não aceitar as pessoas com determinados comportamentos. E a gente faz isso por maldade? Não, a gente faz isso, a mãe e o pai faz isso para proteger, não é por maldade. Mas ao fazer isso, ela vai criar um padrão de exclusão que vai gerar a doença no sistema. Então faz, mas faz porque não sabe. Não é porque tem ódio, tem raiva, ou porque odeia, não é por isso. Mas isso nós, gente, que temos acesso a esse conhecimento, nós precisamos mudar. Porque é a chance que a gente tem de curar os sistemas. É a chance que a gente tem de acabar com as doenças. Das doenças não precisarem vir até nós nos contar, porque não vai ter o que contar. Quem sabe, né? Na outra encadernação a gente consegue. É difícil, é um trabalho difícil, né? Você incluir todo mundo. Incluir todo mundo é um trabalho que a gente tem que aprender, porque a gente julga o todo o tempo, a todo momento. Todo momento a gente está julgando. Aí o Dr. Hammer, eu até copiei uma parte que eu vou ler para vocês. Dr. Hammer, e ele classifica, ele faz uma classificação muito interessante aqui, que ele fala o seguinte: as doenças que terminam com ites, por exemplo, bronquite, artrite, o que mais? Quem é da área da saúde? Elisângela é da área da saúde, quem mais? Sinusite, aqui, sinusite, que mais? Rinite, gastrite, faringite, pertence à primeira fase. Ou seja, eu desenvolvo rinite, faringite, gastrite, porque eu estou identificada com aquele que excluiu alguém. Então, assim como aquela pessoa, eu sinto raiva, eu sinto medo, assim como aquela pessoa, porque eu aprendi assim. Pielonefrite. Ah, deve ser alguma coisa nos rins, né? Então, até lembra aquela vez, Patrícia, que eu tive um quadro agudo de pielonefrite também, Tininha, e até eu vou contar aqui, posso contar, Patrícia? Pode contar. E o Lucas era pequenininho, né? E nessa época foi uma vez que a minha sogra até veio aqui para casa, não sei se você lembra, Patrícia, e eu passei mal no meio do caminho, assim, eu queria tanto ir para casa da minha mãe que aí eu não contei para ninguém que eu estava começando a ter dor. E aí eu passei mal na estrada. E naquela versão Elisângela antiga, eu me achava muito autossuficiente, tudo, né? Aquela sensação que a gente tem. E aí veio a doença, e eu não sabia o que eu tinha até então, eu não tinha um diagnóstico, porque eu não sei se aconteceu com você, Tininha, mas eu tinha sudorese, tremia muito. Eu entrei num quadro quase de sepse. E eu passei mal no meio da viagem. E naquele momento eu fiquei muito agradecida pela minha sogra estar com o Lucas, que era de colo na época, porque eu fiquei hospitalizada e ela cuidando do Lucas. E aí veio aquele pensamento assim, como a gente precisa de todo mundo, né? Então, naquele momento, assim, eu fiquei muito agradecida por ela estar ali me auxiliando, né? Num primeiro momento, a gente como mãe, principalmente de menino pequeno, a gente quer dar conta de tudo. A gente se acha autossuficiente, não aceita muito a opinião dos outros, né? E aí, quando você vê numa situação de vulnerabilidade, aí você percebe como é importante você estar conectado com outras pessoas, né? E você percebe, por exemplo, naquela doença que você teve, naquele momento, a doença veio te contar alguma coisa. Exatamente. Para eu poder incluir, né?
Exatamente, e foi o que você fez. Porque talvez eu estava tão enciumada, sabia que eu estava tão enciumada daquilo, e de repente eu falei assim, poxa, quem é você? Né, Elisângela? Quem é você? Por que você está com esse sentimento? Que isso não agrega, né? Patrícia, não sei se você soube que eu tive internada em agosto do ano passado, no início de agosto. Soube. E eu não tive sintoma nenhum, porque geralmente ela inicia com uma infecção urinária. E eu estava desde junho, final de junho e julho inteiro, passando por tonturas. Eu fui até no neurologista achando que eu estava com algum problema neurológico, porque eu amanhecia muito tonta, com um quadro de tontura que durou meses até, acho que foi até antes de junho. E depois começou uma febre, no início de agosto, uma febre muito alta. Cheguei a ir para o hospital dirigindo e a tontura muito pior. Cheguei lá, o médico quis me matar. Falou, como é que você chegou nesse ponto? Você está com um grau de infecção renal altíssimo, vou te internar agora. Eu ainda teimei, quis voltar para casa com medicamento, gastei mais de R$200 com medicamento, comecei a tomar no dia seguinte, não tive condição. Pedi pro meu filho, falei, Pedro, vou levar uma troca de roupa e vou para o hospital. Lá fiquei, minha filha, foram 6 dias de tratamento. E eu nunca fiz tanta meditação na minha vida. Só depois que eu comecei a meditar que eu comecei a melhorar. Mas foi uma situação muito louca na minha vida, porque você falando agora de exclusão, você acompanhou desde o início do ano passado os problemas que eu estava passando, eu acho que tem tudo a ver, né? Muito interessante. Muito interessante. Porque quando a gente tem um problema com alguém, a nossa primeira reação é excluir, é se afastar. A gente tem um problema com alguém, a gente não quer ver essa pessoa mais. É a primeira coisa que a gente faz, a gente exclui essa pessoa da nossa vida. Mas, na verdade, não, né? Só que não, né? Só que não. Só que não. Não é tão simples assim. A pessoa passa a ser representada de forma metafórica, né? E o que a gente pode fazer numa situação como a sua? Agradecer. Agradecer que você teve a oportunidade de resolver ali. Uhum. Não precisou passar adiante. Então, a doença, quando vem na gente, por meio de um comportamento nosso, nossa, é uma gratidão maior ainda que nós precisamos ter. Então, veja bem, ó, as doenças que terminam com it, né, tipo essas aí, bronquite, artrite, sinusite, então, elas pertencem a essa primeira fase, né, e são o resultado de um emaranhamento, de um processo de identificação com o excludente, com a pessoa do sistema que excluiu alguém, né? As doenças que terminam com ose, artrose, trombose, pertencem à segunda fase, né? Que é o quê? Uma lealdade com o excluído. Com uma lealdade com o excluído. Então, a gente começa a desenvolver a doença por um processo de emaranhamento através da identificação ou da repetição de padrão daquele que excluiu. Primeiro a gente exclui, depois o que a gente faz? A gente começa a repetir o comportamento daquele que foi excluído. Ah, tudo bem, mas o padrão ele foi muito bem enraizado, então eu não vou repetir o comportamento, ainda que isso está em mim, que eu tenho vontade, mas eu não repito o comportamento, mas eu adoeço. Naquele primeiro momento, eu desenvolvo as ites. No segundo momento, eu desenvolvo as oses, né? No primeiro momento é as ites, é só você reparar na renite. Renite é o que a maioria das pessoas tem. Porque o que é renite? É quando você não suporta o outro? Não, a renite é a sua alma dizendo para você que tem algo em você que tem que ser mudado. Não é o outro.
É algo em você que ela não quer. Que ela não quer porque causa um desequilíbrio no sistema. Quem que é a nossa alma? O nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que é um pouquinho diferente do espírito. A alma, ela se subordina ao espírito. O espírito, ele é maior. O espírito, ele amplia mais. Ele tem uma dimensão maior. Porque a nossa alma, ela está a serviço do nosso sistema. Tá? A alma está a serviço do sistema. O espírito está a serviço de todo um sistema global, universal. Sabe? Quando, por exemplo, eu me conecto com uma causa que não tem nada a ver com o meu sistema, mas aquilo está em mim e eu quero muito, eu luto por aquela causa. E a causa, geralmente, o que as causas promovem? A inclusão. Geralmente, as causas estão lutando para mudar o comportamento de inclusão de algo na sociedade. Então, as causas é um movimento de espírito. E o movimento da alma é esse movimento que traz doença, porque a doença é esse sinal que a alma está mandando que você precisa mexer em alguma coisa no sentido de incluir no seu sistema para que o sistema possa olhar para a vida. E os sistemas estão cada vez mais com dificuldade de crescer. Por que o sistema... É só vocês repararem quantos filhos vocês têm. Daqui é 1, 2, 3 no máximo. E quantos casais optam por não ter filhos? Ou seja, o que é optar por não ter filho? Fora aqueles que realmente têm dificuldade de ter filho, né? Eu não quero passar a vida desse sistema para frente. Eu me recuso a dar continuidade a esse sistema. Isso é uma decisão de não ter filho. Significa isso. E por quê que eu me recuso? Porque o sistema não está andando. Tem muita gente excluída. E o sistema emperra. Ele não anda. É como se fosse uma engrenagem, uma máquina. Você tira um parafuso, a máquina vai ter dificuldade de trabalhar. Então, a doença, ela é uma jornada de volta para a vida. Eu quero convidar vocês agora a fazer um exercício. Vocês vão, no lugar que vocês estão, façam uma respiração consciente, ou seja, vocês vão respirar de olhos abertos, vão expirar pela boca primeiro, inspirar pelo nariz, nós vamos baixando todas as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. A gente vai baixar as barreiras. Relaxa. Relaxa seu corpo. Sente suas mãos, sua cabeça, sua coluna. Sua pelve, suas pernas, seus pés, e feche os olhos. Feche os olhos e localiza um sintoma no seu corpo. Pode ser qualquer coisa. Localiza um sintoma, uma doença, uma dor. Localiza no seu corpo algo que está te incomodando. Que incomoda você. Se for uma dor de cabeça, uma enxaqueca, localiza onde você sente. Se for uma rinite, uma sinusite,
faringite, se for uma dor nos rins, no estômago, na pele, coceira na pele, qualquer coisa. Localiza essa doença e se concentre nela. Sinta como ela é. Sinta o tamanho dela. Como ela se apresenta para você. Convide-a para sentar à sua frente. Convide esse sintoma para sentar bem na sua frente. Não se preocupe com a aparência dele. Não se preocupe se você vai conseguir uma imagem que o represente. Imagine só a energia dele sentado à sua frente. Mas se quiser também, pode ancorar em algum objeto, em alguma imagem. E olhe. Olhe com muito respeito. Abaixa um pouco o queixo. E olhe com muito respeito para a doença. E diga: olá, tudo bem? Eu nunca olhei para você. Eu sinto muito. O que você quer de mim? Quem ou o que você representa? Quem ou o que você quer que eu olhe? O que você quer que eu mude? Não precisa encontrar a resposta. Ela vai surgir. Se não agora, ela surge depois, como um insight. Diga agora para a doença: muito obrigado por me trazer essa luz. Muito obrigado por me trazer essa luz. Muito obrigado por me trazer essa luz. Eu concordo com tudo. Agora você vai imaginar a pessoa ou a situação excluída atrás da doença. Se você não sabe quem é, não se preocupe. Imagine só que ali tem um lugar. E esse lugar tem uma alma. A alma não tem aparência. É só uma energia. Imagine esse lugar. O lugar da pessoa ou da informação
excluída atrás da doença. Não se preocupe se você não sabe quem é. Apenas imagine alguém atrás da doença, atrás do sintoma. E olhe para esse lugar. E você vai dizer: eu me excluo em sua homenagem. Mas agora eu vejo você. E você tem um lugar no meu coração. E deixe essa energia atuar no seu corpo. Ao lado dessa pessoa excluída, você vai colocar a sua mãe. Olhe para ela com respeito. Homenageie a sua mãe, curvando a sua cabeça até o seu peito. Sinta a sua mãe no seu coração. E fique nessa posição, com a cabeça baixa. Pelo tempo que você precisar. E vamos fazer um mantra para encerrar. Um mantra, uma oração, chamem do que quiser. Ela foi criada pela Brigitte Chapetier, que é uma consteladora espanhola que eu gosto muito, que trabalha sempre com saúde sistêmica, entre outras coisas, mas ela tem muita experiência nessa área. E ela diz o seguinte: eu digo sim a tudo como é e a todos como são. Vocês podem repetir isso comigo mentalmente. Eu digo sim a tudo como é e a todos como são. Agradeça a tudo como é e a todos do jeito que são. Agradeço pela minha vida como ela é. Me permito ser como sou e agradeço a abundância que me rodeia. Tomo tudo o que chega até mim como uma oportunidade de mais amor. E rendo-me diante do que não compreendo.